dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vim de Porto Alegre, onde estão agradáveis 5 graus. 5 graus, o gaúcho já fecha o botão de cima da camisa. Estou vendo vários amigos aqui, acho que vai ser bastante proveitoso e eu sei que a gente vai ter um tempo depois para discussão. Esse assunto que a gente vai tratar hoje, ele está cada vez mais na boca de todo mundo, porque o impacto da infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter, para quem está à beira-leito, ou associada a cateter para quem faz vigilância, é enorme. Então vocês vejam que esse desfecho prolonga tempo de internação no hospital, prolonga tempo de internação em UTI, a gente não tem, com certeza, leite sobrando no nosso meio. Se associa a excesso importante de mortalidade. Eu até estimulo que vocês façam os seus dados locais para ver quanto que isso se relaciona à morte. Nos Estados Unidos, em torno de 12%, 20%, dependendo do estudo, dependendo da população. Na Santa Casa, em Porto Alegre, no nosso estudo, caso controle, 42%. Ou seja, basicamente cara ou coroa. A metade morre por causa disso. É uma taxa muito alta. E quando a gente for conversar com nossos CEOs, a gente vai falar principalmente em excesso de custo. É o desfecho que mais caro é em infecção hospitalar. Esse excesso de custo na literatura varia muito porque varia muito o tempo atribuível de prolongamento de internação, que é a principal variável que determina o custo. Na Santa Casa, em Porto Alegre, no nosso estudo, caso controle, nos pacientes SUS foi R$106 mil por episódio de infecção de corrente sanguínea. Mesmo nos pacientes convênio, onde alguém poderia pensar que se ganha dinheiro com a infecção, a gente tem uma perda econômica porque acaba com a rotatividade de leito e, evidentemente, o lucro dos hospitais se concentra nos primeiros dias. Então, seja em paciente privado, seja em paciente SUS, o desfecho é caro. E, com certeza, a gente não tem dinheiro para pôr fora. Então, o tema é extremamente relevante, tanto para quem cuida da saúde dos pacientes, quanto para quem cuida da saúde dos hospitais. Quando a gente olha para as taxas, e a Anvisa tem feito um trabalho bem interessante em relação a isso, a notificação é compulsória desde 2010, a gente toma um susto. Porque, a despeito da gente coletar no Brasil, historicamente, muito pouco sangue, para coletar em adultos 60 a 80 ml, a gente coleta menos de 20, em média. Mesmo assim, perdendo 40% do diagnóstico por não coletar o volume adequado, nossas taxas são 5 vezes maiores do que as taxas dos hospitais nos Estados Unidos. Então, a gente já tem aqui uma diferença quantitativa importante em relação aos hospitais lá de fora. E daqui a pouco a gente vai ver que existe uma diferença qualitativa que é ainda mais assombrosa e que é uma particularidade brasileira. Para entender por que essas taxas são tão altas, a gente tem que dar uma olhada na fisiopatologia, como a bactéria ou o fungo, ou a micobactéria ou a alga, escolham, vai parar lá dentro. Basicamente, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, existem duas rotas. A rota extraluminal, que predomina nos cateteres de curta permanência e na primeira semana de inserção, onde as bactérias ganham a corrente sanguínea a partir do lado de fora, mas não se enganem, elas entram por capilaridade, então elas não precisam causar infecção local. É por isso que só 6% das infecções de corrente sanguínea têm sinais flogísticos. É por isso que o catéter também não exclui o catéter como fonte. Ou depois de 2 semanas, principalmente, o que começa a predominar é a via intraluminal e, evidentemente, essa que predomina nos cateteres de longa permanência, como, por exemplo, num portocate ou num catéter tunelizado, onde, depois que o túnel fechou com cuff, não tem mais como as bactérias entrarem pelo lado de fora, ou é bem mais difícil. Bom, isso aqui é o que acontece no primeiro mundo e no nosso. O problema, se vocês olharem aqui essa referência americana, é que no Brasil a gente é muito versátil e criativo nas formas em que a gente tem para causar infecção. Então aqui os americanos colocam essa rota aqui como rara, mas a minha suspeita é que ela não seja tão rara assim. Isso é referente à inoculação de soluções já contaminadas por problemas no preparo de soluções endovenosas. Essas fotos, que não são do meu hospital, e não são do hospital de vocês,
mas são do hospital do vizinho. Foram tiradas por mim, mas de novo, trabalhando em outros lugares como consultor, e fazem a gente entender um pouco por que essas coisas acontecem. Então aqui a gente tem sistemas de infusão totalmente abertos, a época das dânulas, estão sendo amplamente substituídas por conectores no primeiro mundo. Aqui a gente tem coberturas que perderam oclusividade, que foram deixadas para o colega do próximo plantão trocar. Quando uma cobertura perde oclusividade, a chance de ter infecção de corrente sanguínea aumenta 12 vezes. Esse é o trabalho do Team City de 2012. Então é óbvio que a gente tem que trocar na hora. E vejam agora, relacionado àquela rota que eu falei anteriormente, a gente prepara as medicações em avanço. Quando a gente prepara formulações endovenosas fora de um ambiente ISO-5, elas é óbvio que contaminam, porque a gente não vive num mundo estéril. Isso quer dizer que eu não posso administrar? Não, é lógico que eu posso administrar. Só que essas soluções que eu faço à beira-leito, que eu faço no posto de enfermagem, elas são classificadas pela farmacopeia americana como estéreis, desde que de uso imediato. Então jamais eu posso preparar um monte de soluções de flushing para usando ao longo do meu plantão, porque depois de 1 hora de contaminação, as bactérias entram em fase logarítmica de crescimento e atingem o inóculo infeccioso. E aí eu já administro uma solução contaminada. Então essa é a realidade que a gente tem. Aqui é interessante porque é um frasco de dose única. Por incrível que pareça, o fato de se chamar de dose única significa que ele tem que ser usado uma vez só. Ele não tem preservantes, ele não tem stopper, que é aquele diafragma que protege contra a contaminação e que faz com que o frasco seja multidose, mas também não adianta ter se a gente viola o frasco multidose e contamina. E tem toda uma campanha do CDC sobre o que é frasco de dose única e sobre o que é frasco multidose. Eles tiveram um problema recente com contaminação de propofol e o maior surto de hepatite C da história. Então eles estão bastante preocupados com isso. Então tudo isso acontece no nosso meio e ajuda a explicar por que as nossas taxas são quantitativamente diferentes. Na minha opinião, o que chama mais atenção não é nem isso. O que chama mais atenção é a qualidade das nossas infecções. Esses são dados do Scope Brasil, de 2011. Principal autor, Alexandre Marra, colega do Albert Einstein. Nosso hospital participou também. Primeira coisa que eu gosto de apontar aqui é que 70% das infecções de corrente sanguínea no Brasil acontecem em pacientes com cateter. Não quer dizer que elas sejam relacionadas a cateter, mas de alguma forma podem ser associadas aos dispositivos. Isso é ruim, mas é bom, porque é uma janela de oportunidade, já que as infecções relacionadas a cateteres são preveníveis, na grande maioria das vezes. Mas vejam aqui que interessante, 60% das infecções de corrente sanguínea são causadas por bacilos gram-negativos. Nos Estados Unidos, primeiro, Staphylococcus coagulase negativo. Segundo, Staphylococcus aureus. Terceiro, Enterococcus. Quarto, Cândida. E eu já estou no 4º lugar e não mencionei nenhum bacilo gram-negativo. Vejam a diferença etiológica na gênese das infecções. Esse estudo é muito interessante, é do Dave Fissman, do Canadá, junto com o Yehuda Carmeli, de Israel, o Leonard Mermel, dos Estados Unidos. É um grupo que se reuniu para estudar as diferenças geográficas nas causas das infecções. Eles estudaram 21 centros em relação à bacteremia. A proporção de bacteremia causadas por gram-negativos foi extremamente variável. De um lado, a gente tem Iowa, nos Estados Unidos, com menos de 20% das infecções causadas por gram-negativos. E na outra ponta do espectro, a gente tem essa cidade aqui, chamada de Happy Pier, Porto Alegre, que é de onde eu venho, que é a cidade do mundo com maior proporção de infecção por gram-negativos. Os gaúchos em evidência mais uma vez. 70% das infecções de corrente sanguínea causadas por bacilos gram-negativos. E quando eles foram tentar ver qual é a causa, eles descobriram que bacilo gram-negativo gosta basicamente de pobreza, baixo percentual de renda per capita investido em saúde, calor, isso é uma surpresa, porque Porto Alegre não é tão quente, e proximidade ao Equador. Ou seja, existem questões geográficas também, que não só o calor, que também favorecem os gram-negativos. Aqui a gente vê claramente como a pobreza opera para causar infecção por gram-negativo. Essa é uma revisão sistemática do Vitor Rosenthal, meu conterrâneo de Buenos Aires, que é a cabeça do INIC,
a corte que vê infecções em países em desenvolvimento. E basicamente aqui a gente tem hospitais do México, hospitais do Brasil, da Argentina e da Itália. E o que eles fizeram foi mudar o sistema de infusão aberto para fechado. Não foi verdadeiramente fechar o sistema, continuaram usando dânulas, mas eles trocaram aquelas bolsas semi-rígidas, aqueles frascos de vidro que a gente precisa ventilar para esvaziar, pelas bolsas totalmente colapsáveis, que não precisava mais ventilar para esvaziar. E houve uma queda importante nas taxas de infecção de corrente sanguínea, mas principalmente por gram-negativos. Então, gram-positivos caiu 56%, gram-negativos caiu 78%. Então, quando a gente tem sistemas mais abertos, que hoje em dia já não é uma realidade no nosso meio, felizmente, a gente tem uma propensão à contaminação por micro-organismos ambientais, sobreviventes ambientais, como os gram-negativos. Então, parte da explicação da pobreza na gênese de gram-negativos passa por terapia infusional e por sistemas abertos. Esse é um insight bem interessante do Vitor Rosenthal junto com o Denis Mack. Como se não foram más as notícias o suficiente, lembrem no estudo anterior que eu mostrei, no Scope Brasil, a gente já tinha 60% de infecções por gram-negativos, mas só 2% das Klebsiellas eram KPC. Esses são dados da CATREM, de uma câmara técnica da Anvisa que eu faço parte, são dados bem recentes, que mostram que hoje quase 50%, já é mais do que isso, quase 50% das infecções por Klebsiella são produtoras de carbapenemase. Algumas podem até ser NDM, OXA48, mas a vasta maioria é KPC. Ou seja, no Brasil hoje a gente caminha para infecções de corrente sanguínea não mais tratáveis. Essa é a situação atual do nosso país. Por isso a gente tem que, sem dúvida nenhuma, prevenir esse desfecho. E a gente começa prevenindo com educação, com medidas básicas, com boas práticas. Todos conhecem o Keystone Project, do Peter Pronovost, foi publicado na New England, é um estudo célebre, onde basicamente eles fizeram os chamados bundles de inserção. Eles colocaram o pacote de medidas do IHI, que já existia desde 2002, e aplicaram de forma sistemática. Então, eles se preocuparam com higienização de mãos, que a gente está tentando desde a época do Semmelweis, com resultados variáveis, digamos assim. Barreira estéril máxima, e aí é campo longo mesmo, até o pé do paciente. Preparo de pele, atenção, com CHG a 2% em álcool isopropílico, não temos, por enquanto. Agora a gente sabe que tem um produto que está saindo. Evitar a inserção femoral e remoção, aqui está suspense, tá? É dos dispositivos, assim que não mais necessários. Quando eles fizeram isso, eles conseguiram em 16 a 18 meses, uma redução de 66% na taxa de infecção. O problema, eu não conheço o Pronovost, mas dizem que ele convence todo mundo a fazer qualquer coisa. Isso é ótimo por um lado, mas é ruim por outro, porque a gente quer que essas medidas sejam reproduzíveis ou reprodutíveis, mesmo num ambiente onde a gente não tenha uma liderança desse quilate. Quando os próprios americanos rolaram o Keystone Project para todo o país, no On the Cusp, Stop BSI, as taxas de infecção caíram, mas vejam que já caíram menos. Então nunca é exatamente como no artigo original publicado na New England. Aqui as taxas de infecção caíram, mas caíram em torno de 40%. Não foi mais aquela redução de 66% que tinha sido visto no estudo original. Quando a gente vê essa revisão sistemática publicada agora, recentemente em 2016, a gente observa que os bundles, eles reduzem mesmo a taxa de infecção, mas se o nosso objetivo é zero, se a nossa narrativa é que eu vou buscar taxa zero, eles não conseguem por si só chegar a níveis sequer próximos a isso. No On the Cusp ficou em 1,15 por mil catéter dia. Na revisão sistemática caiu de 6,4 mil para 2,5 mil catéter dia. Já é a metade da taxa brasileira, já salvaria um monte de vidas se a gente fizesse o básico, mas de novo,
Se a gente for fazer só isso, a gente não vai poder dizer que a gente está em busca da taxa zero, porque a gente não vai atingir zero ou 0, fazendo apenas o básico. Esse é um ponto importante. Uma outra questão que eu acho uma limitação importante do bundle e que pouca gente leva em consideração é que quando a gente analisa os dados nos Estados Unidos, realmente, desde a época do NIS, passando para o sistema do NHSN, a gente vê uma queda na infecção de corrente sanguínea. Só que essa queda é principalmente às custas de cocos gram-positivos. Claro, os bundles eram bundles de inserção. Eles vão reduzir principalmente a contaminação associada àquelas bactérias que colonizam a pele e que a gente insere durante o momento da inserção. Só que no nosso meio, o nosso principal problema não é cocos gram-positivos. Klebsiella pneumoniae, hoje, é o principal agente de infecção de corrente sanguínea no Brasil. Isso só acontece no Brasil. É inédito. Então essa é outra limitação da gente simplesmente aplicar os bundles e de simplesmente copiar o que se faz lá fora. Uma outra limitação importante, e a gente sempre vê isso quando conversa nos congressos, quando a gente conversa com algum amigo americano, é que eles assumem, olha, a gente é muito bom em escrever, mas a gente também não é tão bom assim em fazer o que a gente escreve. E esse estudo aqui, publicado no PLOS ONE, que eu gosto muito, ele mostra basicamente isso. Quando se fez um levantamento de hospitais do NHSN, então o viés conservador, são hospitais preocupados com prevenção de infecção, até 45%, um pouco mais, em torno de 50%, tinham uma política escrita de bundle de inserção. Mas só 38% desses seguiam os bundles 95% do tempo ou mais. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, onde teve o Stop BSI on the Cusp, a taxa de hospitais que na vida real verdadeiramente tem um bundle escrito e seguem esse bundle na maioria do tempo, não é alta. E esses autores demonstraram que para que o bundle de inserção funcionasse, a adesão tinha que ser bem elevada. Então essa é outra limitação. Outro problema que eu vejo do bundle de inserção é que quando a gente olha a mediana do tempo de cateterização na maioria das UTIs norte-americanas, e os dados são de UTIs norte-americanas, a gente se dá conta que os cateteres venocentrais de curta permanência ficam pouco tempo inseridos. Mas nesse hospital aqui em Denver, os colegas deixavam os cateteres por mais tempo do que a média, por mais tempo do que a mediana. E eles tinham taxas de infecção de 5,7 por 1000 catéter dia, que são taxas parecidas com as brasileiras. O que aconteceu aqui? Se a gente deixa o catéter por muito tempo e só se preocupa com a inserção, é óbvio que tudo que a gente vai conseguir é empurrar a infecção para diante, mas ela vai acontecer igual. E foi o que aconteceu ali, onde eles tinham taxas altas, mas a mediana da infecção era depois de 12 dias. Então é óbvio que surge a necessidade, principalmente em centros que deixam os cateteres por mais tempo, da gente ter também uma manutenção adequada dos dispositivos. E quando eles fizeram um chamado bundle de manutenção, com inspeção diária do sítio, com verificação da real necessidade, com troca de coberturas assim que elas perdiam a oclusividade, com o Scrub the Hub, a gente teve uma diminuição significativa para 1,1 por 1000 catéter dia. Houve sinergismo de fazer o bundle de inserção e o bundle de manutenção. Como acontece em biologia, quando a gente atua em diferentes passos de uma mesma rota. Então, claramente, a gente precisa fazer alguma coisa na hora de inserir e precisa fazer alguma coisa bem feita na hora de manter. Isso está bem definido hoje, mas ainda é algo muito incipiente, o chamado bundle de manutenção. E ele tem algumas limitações claras. A parte mais importante, na minha opinião, é o Scrub the Hub. É a gente fazer a desinfecção do acesso, do conector, das portas de entrada. Esses dados aqui são dados ingleses, do National Health Service e do Trust. E ele mostra duas coisas muito interessantes. Primeiro, na Inglaterra, 54% dos profissionais confessaram
que fazem o Scrub the Hub por menos de 10 segundos. Quanto tempo fazer é algo controverso. O Mark Hub de Nebraska mostrou que 5 segundos pode ser ideal, exceto quando a contaminação é muito grosseira, situação na qual 10 a 15 segundos seria mais recomendável. De qualquer forma, a recomendação que está na literatura é de 10 a 15. Mas o que mais me preocupou é esse outro dado. 75% dos profissionais confessaram que esperam menos de 25 segundos para usar o acesso vascular depois que fizeram o Scrub the Hub. E se a gente não esperar o álcool secar, ele não vai atuar. E outra questão fundamental, o Scrub the Hub é inauditável. É impossível a gente estar lá, olhando, cada vez que for se usar o acesso vascular. Em oncologia pediátrica, o acesso é usado 30, 40 vezes por dia. Então, uma recomendação que é extremamente importante, mas que não é auditável, dificilmente é seguível fora do contexto de estudos clínicos. E essa é uma limitação evidente do bundle de manutenção. Então a gente tem que fazer os bundles, mas a gente tem que ir além. Se a gente quer taxa zero, num país onde a infecção é causada por gram-negativos multiresistentes, e se a gente quer taxas baixas, considerando as limitações evidentes das medidas básicas. Como é que a gente pode ir além do básico? Bem, considerando a fisiopatologia, se a gente tem cateteres de curta permanência, onde o que predomina é a colonização extraluminal, a gente pode colocar coberturas que liberem gluconato de clorexidina por um período de uma semana, gerando concentrações bactericidas e fungicidas e diminuindo a probabilidade de que a gente tenha uma infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter. Existem 2 produtos hoje no Brasil e está vindo mais um terceiro. Todos eles são ranqueados da mesma forma nos guidelines, mas só esses 2 foram estudados em um cenário de ensaio clínico randomizado. Os 2 foram estudados pela mesma equipe, do Jean-François Tincit, da França. Esse aqui foi publicado no JAMA, de 2009, e esse aqui no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, de 2012. Nós, na Santa Casa, usamos esse aqui, porque ele é transparente e permite que a gente veja o sítio de inserção, que faz parte do bundle de manutenção. De qualquer forma, eles são idênticos em relação à eficácia. Dá para escolher qualquer um deles. E eles são uma solução interessante, que podem reduzir o risco de infecção em torno de 60%. A gente vem usando há algum tempo, a gente usa em 2 UTIs, que foram piloto, e a gente usa também em alguns pacientes pediátricos. Nota: quando a gente olha para a meta-análise que avaliou essas coberturas, quando a mediana de cateterização fica prolongada, eles perdem a eficácia. Evidente, porque se o tempo de cateterização fica prolongado, a rota que vai predominar é intraluminal e aí eles não podem fazer mais nada por nós. Por isso, o local para usar essa tecnologia aqui é tipicamente a unidade de terapia intensiva, onde ficam cateteres de curta permanência. Outra tecnologia que a gente usou, também com resultados excelentes, foi a tecnologia dos cateteres impregnados. Existem basicamente 2 no mercado com eficácia considerada equivalente. Ambos com impregnação do lado de fora e do lado de dentro, para nos proteger contra a via extra e contra a via intraluminal. Um que tem minociclina e rifampicina, que é uma patente do MD Anderson Cancer Center, do Isanrad, e o outro que tem acetato de clorexidina, do lado de fora e do lado de dentro, e sulfadiazina de prata, do lado de fora. Eles são considerados comparáveis em eficácia. A gente escolheu o de clorexidina porque ele ficou bem mais barato para nós. Mas esse aqui de clorexidina só tem tamanho 7 frentes. E agora saiu um estudo em pediatria com cateteres de 4 e 5 frentes, aquele de minociclina e rifampicina, demonstrando redução de 75%
no risco de infecção de corrente sanguínea. Interessantemente, um estudo patrocinado pelo National Health Service, pelo SUS inglês, que conseguiu colocar mais da metade das UTIs pediátricas inglesas. Por isso a gente já pediu padronização. Também é uma tecnologia que vale a pena. Quando a gente colocou na Santa Casa esse catéter, em 3 meses a nossa taxa de infecção na UTI piloto, que era de 5, benchmark Anvisa, caiu para 1, benchmark NHSN. Na análise per protocol, no subgrupo que verdadeiramente usou o catéter, ficou em 0,44 por mil. O que eu gosto dessa tecnologia aqui é que ela não tem curva de aprendizado. A inserção é igual a de qualquer outro catéter. Logo, você coloca ele e no outro dia ele já está reduzindo a taxa de infecção. Diferente das coberturas, que tem que ter um treinamento extenso para massagear o poliuretano, para moldar a clorexidina, e o treinamento aqui é fundamental. A gente agora vai começar um estudo com essas capinhas aqui protetoras, que acho que é uma tecnologia que vale a pena para prevenir a chamada rota intraluminal, que ela tem como intuito permitir que a gente garanta a desinfecção sem aquela limitação do Scrub the Hub. Porque quando a gente atarracha a capinha, ela tem uma esponjinha impregnada com álcool isopropílico e a gente desinfecta o conector e a capa protetora impede que ele seja reexposto a micro-organismos. Então a gente muda a lógica de um conector que a gente encara como sempre sujo para um conector que a priori está sempre limpo. Tem vários estudos quase experimentais mostrando eficácia, nenhum em nosso meio, mas a gente vai começar um na Santa Casa agora com esse aqui. E eu vou me aprofundar um pouco mais para falar de produtos de Lock, que são produtos que a gente vem usando com bastante sucesso, e eu vou mostrar um pouco da nossa experiência, também destinados a evitar a infecção de corrente sanguínea pela via intraluminal, que é aquela que vai predominar nos pacientes com cateteres de longa permanência, principalmente nossos pacientes da diálise, nossos pacientes em nutrição parenteral e os pacientes oncológicos, e que tem nos ajudado muito. O racional teórico é bastante interessante. Eu sempre digo que a gente aprende microbiologia errado na faculdade. A gente aprende que as bactérias são micro-organismos unicelulares. Elas podem ser unicelulares. Aquelas que estão plantonicamente fluindo no plasma são unicelulares. Mas as bactérias, como vocês sabem, e os fungos também, formam estruturas pluricelulares, conhecidas como biofilmes, como uma matriz extracelular polimérica que se organiza até como se fosse um sistema primitivo vascular. Ela começa pouco densa e vai se adensando e os micro-organismos ficam no fundo. E isso permite a circulação de nutrientes e de moléculas chamadas de quorum sensing, que dizem para os micro-organismos qual o padrão de síntese proteica que eles devem ter. Então, se tem uma quantidade muito importante de bactérias e fungos, os quorum sensing sinalizam isso, e aí as bactérias e os fungos param de se dividir e ficam em fase estacionária. Ou seja, os micro-organismos, eles têm uma noção de controle populacional melhor do que os seres humanos. Certamente, em Bangladesh, a gente não tem quorum sensing. Então, a questão toda é que, além dos antimicrobianos não penetrarem bem essa camada do biofilme, mesmo os que penetram, eles vão encontrar micro-organismos em fase estacionária de crescimento. E a gente sabe que os antibióticos, eles atuam melhor quando a bactéria está em fase logarítmica de crescimento, ou quando o fungo está em fase logarítmica de crescimento. Tudo isso faz com que haja uma refratariedade à ação dos antibióticos e dos antimicrobianos, de tal forma que a concentração que a gente precisa para ter uma ação fungicida ou bactericida é 100 a 1000 vezes maior no biofilme do que contra o fungo ou a bactéria plantônica que estão causando infecção de corrente sanguínea. Mas, se a gente colocar uma solução altamente concentrada e deixar ela atuando por um período suficientemente longo de tempo, a gente consegue essa concentração de 100 a 1000 vezes maior e a gente consegue ter uma ação antibacteriana antifúngica, e esse é o princípio do Lock, que a gente vai ver um pouquinho mais para prevenção e depois quando a gente falar brevemente em tratamento também.
Primeira coisa que me chama a atenção nessa revisão sistemática e meta-análise do CIEDI de 2014, como todo mundo na última fila está conseguindo ler claramente, é que o LOCK se associa a um benefício muito significativo na redução da taxa de infecção. Aqui foi um estudo conduzido principalmente em pacientes em diálise, mas também tinha pacientes hemato-oncológicos, pacientes em nutrição parenteral, com uma eficácia de aproximadamente 68%. Mas vejam, a eficácia se mantinha mesmo nos estudos onde a taxa basal de infecção de corrente sanguínea era inferior a 1,15 por mil, que é aquele máximo de redução que a gente consegue com os bundles, de acordo com o projeto On the Cusp Stop BSI. Ou seja, se a gente tivesse parado no básico, a gente não teria tido essa redução além de 68%. Então, o LOCK para prevenção, ele funciona bem, mesmo para quem tem taxas baixas. Mesmo para quem já está bem, a gente pode ficar melhor ainda e reduzir o risco ainda mais com esse tipo de tratamento. Outra meta-análise que me chamou muita atenção, essa aqui foi publicada em 2008, uma meta-análise israelense, mostra um NNT, que é um conceito de benefício absoluto, de 4. Isso quer dizer que em hemodiálise, a cada 4 pacientes que a gente faz LOCK, a gente evita uma infecção de corrente sanguínea. Pessoal, isso é um benefício absoluto enorme. Eu sempre digo, o meu cardiologista queria me colocar para usar estatina. Atorvastatina, pravastatina, pitavastatina, qualquer coisa estatina. Se eu for usar uma estatina, eu vou ter que tratar 100 Ricardos para evitar um infarto. Esse é o NNT. Só que todo mundo dá estatina. Agora, LOCK, quantas pessoas fazem hemodiálise? As pessoas ainda fazem LOCK com heparina. E uma infecção de corrente sanguínea mata tanto ou até mais que o infarto hoje em dia, se a gente lembrar da mortalidade de em torno de 40% a 42% que a gente tem no nosso meio. Então, claramente, essa é uma tecnologia subutilizada, a despeito de um enorme benefício absoluto. É lógico que se a taxa de infecção for caindo, o NNT vai aumentar um pouco mais, mas o benefício sempre vai estar presente. É por isso que no último guideline, obrigado, da Anvisa, quem não leu eu recomendo, foi publicado agora em 2017, eu coordenei a parte de prevenção de infecção de corrente sanguínea, a gente colocou como grau 1 de recomendação o uso de LOCK preventivo. Então, basicamente o que está lá é que o uso de LOCK com substâncias contendo propriedades antimicrobianas, em substituição a outros produtos desprovidos dessa ação, heparina ou soro fisiológico, para cateteres de longa permanência, evidentemente, onde a rota intraluminal predomina, é considerado como grau 1 de recomendação. Ou seja, se vocês têm pacientes oncológicos, em nutrição parenteral ou hemodiálise e estão locando com heparina, vocês não estão seguindo as melhores práticas. E a gente está deixando de beneficiar esses pacientes. Não existe mais espaço para LOCK com heparina apenas. Nem, na minha opinião, com salina apenas. Certo? Isso é importante. Na hora de escolher o produto de LOCK, a gente tem que ter cuidado para não escolher antibióticos, porque, infelizmente, LOCK é a única tecnologia que pode selecionar resistência. Todos os estudos de cobertura com clorexidina e com cateteres impregnados foram negativos para a seleção de resistência. Por quê? Porque quando a gente usa um cateter com minociclina e rifampicina, e o Sanhea tem 7 anos de follow-up no MD Anderson, praticamente não existe lixiviação, que é o termo que se dá em engenharia química para o desprendimento da minociclina e da rifampicina. A lixiviação é muito lenta. Então não chega a minociclina e rifampicina até o trato gastrointestinal para fazer pressão seletiva nas bactérias. Quando a gente usa uma cobertura com clorexidina, a concentração de clorexidina local é tão alta que ela mata todas por igual. De novo, não há pressão seletiva. Pressão seletiva acontece quando a gente mata alguns, mas não todos. Aí quem não morre se beneficia porque agora tem espaço e comida. Então, as outras tecnologias não se associam à resistência em potencial, mas o LOCK sim.
Se a gente faz lock com heparina e gentamicina, por exemplo, o que a gente vê nesse estudo aqui é que ao longo do tempo a eficácia vai caindo e o prognóstico do paciente vai piorando. Por quê? Porque em torno de 15% de uma solução de lock entra para dentro do sistema. E isso vai até o trato gastrointestinal para fazer pressão seletiva. Então, quando a gente for escolher um produto para o lock, a gente tem que ter cuidado para escolher algum produto que não induza resistência. Isso é crítico para que a política funcione a longo prazo e para que a gente não perca a eficácia. Afinal de contas, são cateteres de longa permanência. A gente vai usar o lock por muito tempo. O etanol seria uma boa escolha em relação a isso. Alguém já ouviu falar em um micro-organismo resistente ao álcool? A princípio não existe. Então, sem dúvida nenhuma, o etanol é um agente eficaz e é resiliente à resistência. Seria uma opção para a gente fazer lock nos catéteres. O álcool. O melhor estudo é essa revisão sistemática com 4 análises antes e depois, quase experimentais, que mostrou uma redução bem significativa, em torno de 80% na taxa de infecção de corrente sanguínea. Os 4 estudos são em crianças em nutrição parenteral por falência intestinal. Então, se a gente tem crianças com síndrome de intestino curto e faz lock com etanol, e o protocolo do lock do etanol ele é tipicamente curto, a gente faz 2 a 4 horas de lock, a gente reduz dramaticamente o risco de infecção de corrente sanguínea e não há possibilidade de seleção de resistência. Parece ótimo. O problema do etanol é que ele se associa a um excesso de perda de catéter por disfunção mecânica. Nesse estudo publicado agora, em 2016, houve uma redução dramática na perda de cateteres em crianças em nutrição parenteral por infecção. Começaram a usar o lock de etanol, parou de se perder catéter por infecção de corrente sanguínea. Só que houve um excesso de perdas por disfunção mecânica. E, no final das contas, as crianças perderam mais catéter com etanol do que sem etanol. Então, esse é um problema do etanol. Para catéter de poliuretano, ele muda o ponto de quebra, muda a flexibilidade. Para catéter de silicone, ele se associa a perdas de partícula de silicone. O etanol desnatura proteínas, pode se associar a deposição de debris, a obstrução química. E também, esses debris podem ser um background para a formação de trombos e obstrução trombótica. Então, o problema do lock com o etanol a 70% é que a gente vai ter uma perda do benefício de não tirar catéter por infecção, porque a gente vai tirar o catéter por complicações mecânicas. E o que a gente quer é não tirar catéter. De crianças que se ficam sem catéter, não tem mais o que fazer. Então essa é uma limitação. Estão em desenvolvimento locks com etanol a 25%. Então o MD Anderson tem a patente de um que é etanol a 25%, EDTA e minociclina. Talvez com uma concentração mais baixa e com a adição de EDTA, a gente tenha o benefício do etanol sem o risco. Mas, por enquanto, não tem nenhum lock disponível com etanol que, na minha opinião, seja seguro para a saúde do catéter. Ótimo para infecção de corrente sanguínea, mas não para a saúde do catéter. A taurolidina é o agente que a gente usa hoje na Santa Casa para fazer lock de catéter. A taurolidina ela é extremamente eficaz. A gente tem vários ensaios clínicos, pelo menos 2 meta-análises. Essa aqui é a primeira delas, foi publicada no PLOS ONE 2013. São 6 ensaios clínicos randomizados. A população é diversa, oncopediatria, home parenteral nutrition, hemodiálise. E, basicamente, o que ela fez foi reduzir em 66% a taxa de infecção de corrente sanguínea. Portanto, bastante eficaz. Mais interessantemente ainda é que, por algum motivo, ela funcionou melhor em bacilos gram-negativos, que é exatamente o nosso problema. Vejam, ela funciona bem contra bacilos gram-negativos, contra cocos gram-positivos. As MIC para fungos são um pouco mais altas, mas mesmo assim ficam em torno de 6 vezes abaixo a concentração que a gente coloca no lock. Então, em tese, é um agente de amplíssimo espectro contra fungo, contra bacilo gram-negativo e contra cocos gram-positivos. E essa segunda meta-análise, publicada em 2014, que é a mais recente, incluindo
na verdade, 3 estudos que já haviam sido colocados anterior, demonstrou também uma eficácia relevante com uma redução de risco de infecção de corrente sanguínea de aproximadamente 53%. A diferença é que essa meta-análise só incluiu estudos com taurolidina a 1,34%, a anterior incluiu um estudo com taurolidina a 2%. Então existem 2 formulações no mundo. Uma que tem a taurolidina 1,34%, mais citrato e concentrações variadas de heparina, e uma que tem só a taurolidina a 2%. É o que a gente tem de disponível. Um outro ponto que nos fez escolher a taurolidina é que ela é resiliente à resistência, ou seja, não há documentação de resistência à taurolidina. Nesse estudo aqui, que foi publicado em 2013, nos raros casos de pacientes que faziam infecção a despeito de taurolidina, as MIC, quando eram medidas, eram iguais às MIC wild type. Ou seja, quando a taurolidina falha, é porque o paciente era muito doente. Eram pacientes muito imunocomprometidos e é óbvio que nenhuma estratégia preventiva é 100% eficaz, mas ela não falha por resistência. Não há adaptação à taurolidina. Então a gente tem um produto que tem amplo espectro e que não parece desencadear resistência. Por isso a gente escolheu como nosso agente preferencial de Locke. A gente usou por um tempo DTA-minociclina, mas a gente ficou com medo de indução de resistência com o uso de antibiótico e acabou trocando. Um outro dado interessante do Locke, que eu acho particularmente fantástico, é o seguinte. Em pacientes em hemodiálise, a gente sabe que quem dialisa por catéter morre mais do que quem dialisa por fístula. Eu não sei como é que é aqui. No Rio Grande do Sul, os pacientes ficam muito tempo até fazer fístula. É uma tragédia. Eu discuto casos de endocardíticos residentes que os pacientes estão dialisando por no Chile há 7 meses. Bom, um catéter que é feito para dialisar por 14 a 21 dias, tu deixa 7 meses, infecção é a história natural do catéter. Certo? Bom, parte desse excesso de mortalidade em quem dialisa por catéter é porque infecta mais. O principal fator de risco para infecção de corrente sanguínea em diálise é dialisar por catéter, aumenta 7 vezes o risco. Só que, mesmo quem não infecta, morre mais. Vamos dar uma olhada nesses dados. Quem está em insuficiência renal crônica e tem catéter tem níveis de proteína C reativa, um marcador de inflamação, maiores do que quem não está em diálise. Em pacientes em diálise, níveis de proteína C reativa e de interleucina 6, que é outro marcador de inflamação, são fatores independentemente preditores de morte. Esse estudo aqui, que é um estudo muito interessante, pegou 31 pacientes em hemodiálise, passaram o catéter e o autor ficou fazendo hemocultura toda semana do catéter. Quando a hemocultura do catéter dava positiva, e era hemocultura quantitativa, ele fazia hemocultura periférica. E ele viu o seguinte, 35% dos pacientes que eles passaram o catéter tinha bacteremia periférica. Só que só aqueles onde a hemocultura do catéter tinha crescido mais de 3.000 unidades formadoras de colônia. Qual é a conclusão disso? O paciente passa um catéter para dialisar. Ele coloniza. Os biofilmes ficam desprendendo micro-organismos. Se o inóculo for muito grande, o paciente faz infecção de corrente sanguínea. Se o inóculo não for tão grande, ele não faz. Mas por que será que ele não faz? Porque o inóculo pequeno é destruível pela resposta imunológica. Só que essa destruição causa inflamação. Então, o paciente em diálise está cronicamente em inflamação. E isso se associa a aterosclerose acelerada. Se associa a maior morte. Dialisar por catéter mata porque é um estado pró-inflamatório. É que nem paciente com HIV que tem um CD4 de 300, não morre de infecção oportunista, mas tem um estado pró-inflamatório mais alto e morre mais de infarto. Então a gente sabe que a inflamação é inimigo. Nesse estudo eles usaram Tauroloc, que é especificamente a taurolidina com citrato e heparina. O Taurocept é a taurolidina sem citrato e heparina. E o que eles viram foi que o uso da taurolidina reduziu todos os parâmetros de inflamação, mesmo nos pacientes sem infecção de corrente sanguínea. Então, o potencial benefício adicional em hemodiálise, além de evitar a infecção de corrente sanguínea, é evitar o estado pró-inflamatório, por evitar que as bactérias formadoras de biofilme gerem inflamação pelo desprendimento de bactérias e pela necessidade de gerar uma resposta imunológica para que esse inóculo não se transforme em infecção de corrente sanguínea. Então, esses produtos de Locke, eles são anti-inflamatórios. Isso já tinha sido demonstrado com gentamicina antes.
Pacientes que usavam LOC com heparina e gentamicina tinham hemoglobina mais alta, usavam menos eritropoetina em diálise. Infelizmente, a gentamicina causa resistência ao longo do tempo, conforme eu já mostrei anteriormente. Então, esse é um benefício interessante. Como disse, existem diferentes concentrações de taurolidina no mercado, mas isso não é clinicamente relevante, porque aqui a gente tem taurolidina 2%, isso dá 20 mil miligramas litro. Taurolidina 1,34% dá 13.400 miligramas litro. As MICs são de 500, de 1.000. Então, com qualquer formulação, a gente vai ter concentrações mais de 10 vezes acima do que a gente precisaria. Certo? Então, está aqui mostrando para vocês que qualquer concentração de taurolidina se associa à ação contra qualquer micro-organismo. O que vocês têm que ter cuidado, especificamente em hemodiálise, é para preferir formulações que tenham heparina. Ainda em pacientes em diálise, a gente precisa adicionar heparina em LOC, mas não usar só heparina. Conforme eu já disse, a gente tem que usar heparina e algum produto que tenha ação antibacteriana. Aqui também uma outra revisão sistemática, só para mostrar que se a gente usa taurolidina sem heparina, em hemodiálise, a gente tem 2 vezes mais opção de catéter. Então, não é uma boa ideia usar taurolidina ou taurolidina citrato em hemodiálise. Tem que usar taurolidina, citrato e heparina. Para oncologia e para nutrição parenteral, para mim, a heparina é opcional. Então, vocês têm que fazer LOC num paciente com câncer, tem que fazer LOC num paciente em nutrição parenteral, podem usar taurolidina, citrato. Vai fazer LOC num paciente em hemodiálise que fica passando sangue o tempo inteiro, aí adicionem heparina. Se adicionarem heparina, o benefício é igual à heparina, aquelas concentrações de 5.000 unidades internacionais por ml em relação à prevenção de oclusão. Essa é a nossa experiência com a taurolidina. A gente teve, no ano de 2015, que é o período pré, 25 infecções de corrente sanguínea na oncologia pediátrica. Essa é a nossa experiência preliminar. Isso aqui foi um piloto que a gente fez. A gente teve 25 infecções de corrente sanguínea na oncologia pediátrica, em PIC, em Portocati. A metade dessas crianças morreu. Em 2016, nosso período depois, a gente começou a usar LOC. E aí, a gente teve 9 casos de infecção de corrente sanguínea com uso de LOC. Então vejam, de 25 caiu para 9. Desses aqui, 2 usaram EDTA com minociclina e 2 usaram taurolidina com citrato e heparina. Mas, um desses aqui, que usou a taurolidina, usou taurolidina para tratar a infecção de corrente sanguínea. Então, a gente teve uma falha com taurolidina apenas. Esses 5 casos aqui, o paciente não usou nada, porque a gente faz o LOC com taurolidina na alta. Então, se a assistência é muito ruim, e conseguem infectar o catéter antes da criança ir embora, a gente não tem o que fazer. Por isso, o papel da assistência é sinérgico com o papel da tecnologia. Faz uma boa assistência, tem um bom cuidado com o catéter, na inserção, na manutenção, e dá uma chance para a criança ir embora com a tecnologia. Se isso acontecer, a chance de infectar é muito baixa. Vejam, caiu de 25 para 9, e desses 9, 5 foi porque a gente não teve uma assistência que tenha dado chance da criança se beneficiar com a tecnologia. Esse guideline aqui, então, ele foi publicado em 2016 pelo Mauro Pittirucci, que vai estar agora em São Paulo, no Simpósio Internacional do Albert Einstein. Recomendo quem puder ir. Vai estar o Vineet Chopra também. É um simpósio de ponta de terapia infusional. Eu vou dar uma palestra de LOC de citrato, etanol e taurolidina. E, basicamente, o que eles recomendam é que para fazer LOC de catéter de longa permanência em pacientes que não estejam em diálise, se use etanol ou taurolidina. Tá? A recomendação deles, um ou outro. Essa é a recomendação da Anvisa, de 2017. A gente recomenda que se use um produto para LOC que não seja um antibiótico nem um antifúngico, que não pertença à classe dos antibióticos e antifúngicos, e a gente sugere que a taurolidina pode ser melhor do que o álcool, devido a alguns problemas de toxicidade do álcool, com aumento de transaminases, e principalmente relacionado à saúde do catéter, conforme eu já disse anteriormente. Então, essa é a recomendação da agência. De novo, deem uma olhada quando puderem, esse documento está bem extenso e detalhado. Pulando para o tratamento, a gente vai dividir didaticamente infecção de corrente sanguínea
em catéter de curta e em catéter de longa permanência. Catéter de curta permanência é aquele catéter que a gente passou a beira-leito, geralmente a via extraluminal, não tem muito o que fazer, na grande maioria das vezes vai ter aquela formação extraluminal de biofilme e a gente vai tirar o catéter. Então, a princípio, tem uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, o catéter é de curta, a recomendação é que o dispositivo saia. A rota que predomina é a rota extraluminal, não tem muito como tentar salvar o catéter com lock, por exemplo, porque as bactérias estão do lado de fora, não estão do lado de dentro. Então, a gente geralmente retira esse tipo de acesso. Esse é o guideline do CID, publicado em 2009, sugerindo justamente isso. Infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, catéter de curta permanência, tira o catéter. Resolve o foco, uma medida extremamente eficaz. O catéter é pouco nobre, foi passado a beira-leito por venopunção. Curiosamente, e eu não sei de onde é que saiu essa recomendação, eles colocam que existe uma exceção, que é o Staphylococcus coagulase negativo. A explicação deles é a seguinte: a mortalidade atribuível por Staphylococcus coagulase negativo é muito baixa. Em torno de 1%, em alguns estudos nem se detecta. Então, se a mortalidade atribuível é muito baixa, dá para tentar salvar o catéter, porque se não der certo, vai dar tempo de se dar conta que não deu certo e vai dar para tirar o catéter. Só que não tem nenhuma evidência sustentando essa recomendação. E para mim, particularmente, não faz muito sentido, porque Staphylococcus negativo é típico da gente que causa infecção extraluminal. Ele está ali na pele. Se eu vou tentar salvar com lock, que é a recomendação deles, eu estou agindo num mecanismo fisiopatológico que, a princípio, não é o responsável pela infecção. Mas está lá. Então, a princípio, o catéter de curta permanência eu tiro sempre, a não ser quando for o Staphylococcus negativo, que eu posso tentar salvar o catéter desde que eu faça lock. Ou seja, a gente está indo agora para o lock terapêutico, não para o lock de prevenção. Aliás, o lock surgiu no tratamento e não na prevenção. Ele foi para a prevenção depois. Então, essa recomendação do CID de 2009, ela não foi atualizada, da IDSA até agora é a mesma. Tudo muda quando o catéter é de longa permanência. São cateteres que foram implantados cirurgicamente, são cateteres mais nobres, são cateteres que, para tirar, a gente vai ter que agendar bloco, vai ter que impor morbidade, custo. E são cateteres onde a via fisiopatológica que predomina, geralmente é intraluminal. Então, a gente tem o que fazer. A gente pode tentar salvar o catéter com a aplicação, por exemplo, do lock. Então, basicamente, quais são as nossas alternativas? Se a gente tem uma infecção de corrente sanguínea num catéter de longa permanência. A gente pode fazer um manejo convencional, que é, tira o catéter de longa permanência, dá antibióticos. Se precisar de um outro catéter, passa um de curta provisório enquanto isso. Quando tem clearance da bacteremia ou da fungemia, passa um novo de longa, que é para nem arriscar de passar um de longa em vigilância de bacteremia ou fungemia, para não colonizar pela via hematogênica, fazendo com que a gente tenha recorrência da infecção e falha, e perda num dispositivo de longa. Qual é o problema do manejo convencional? É que a gente perde o sítio de inserção, a gente perde o catéter e a gente tem que passar um outro catéter. Porque se o paciente não precisa de catéter, a gente tira o catéter e não passa mais nenhum. Ele está com catéter porque ele precisa de um catéter, certo? Lembrem dos bundles, retirar catéteres não mais necessários. Lá na Santa Casa, por exemplo, até algum tempo atrás, como magicamente se diz que o câncer se cura depois de 5 anos de segmento, os portocates ficavam 5 anos. Caso precisasse. É lógico que um catéter de longa vocês podem deixar um pouco mais para ver se realmente não vai precisar. Mas assim que vocês definem que não há mais plano infusional, tem que tirar fora, certo? Bom, essa outra alternativa é interessante. Ela perde o catéter, mas ela tenta conservar o sítio. É a chamada troca por fio guia. Ou seja, eu tenho lá um catéter que está causando uma infecção de corrente sanguínea. Eu vou tentar manter o sítio, o paciente não tem mais sítio, eu vou fazer uma troca por fio guia, eu estou mantendo o sítio. Perdi o catéter, mas mantém o sítio. Mais antibiótico terapia, é uma alternativa. Outra aqui, que é a mais conservadora de todas, é a seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar manter o catéter e o sítio. Eu vou dar só antibiótico. Isso só funciona em cerca de 30% das vezes. Por quê? A gente viu no lock preventivo, as bactérias formam biofilmes, a concentração fungicida e bactericida dentro de um biofilme tem que ser 100 mil vezes maior, e eu não vou atingir essas concentrações com segurança com infusão endovenosa do antibiótico e do antifúngico.
Então a taxa de cura é bem baixa. E a outra alternativa interessante, que tenta conservar o sítio e o catéter, é fazer antibiótico e lock. A gente tenta destruir as bactérias, os fungos dos biofilmes, tentando manter o catéter. E é isso que a gente vai mais ou menos discutir agora. Bem, quando vocês forem tentar salvar um catéter de longa, a primeira questão que vocês têm que se perguntar é qual é o micro-organismo. Diferentes micro-organismos respondem diferentes às estratégias, respondem de forma diferente à estratégia. Alguns são fáceis de salvar o catéter e outros são bem mais difíceis. Então, o micro-organismo é extremamente relevante. Nesse estudo aqui de 2004, por exemplo, a gente teve uma taxa geral bem interessante de cura com o uso do lock para gram-negativos 87%, por exemplo, mas para Staphylococcus aureus só 40%. Então, uma taxa de resgate com tratamento sistêmico e lock decepcionante. Vejam que o lock para gram-positivos era com vancomicina, certo? Então, quando era gram-negativos, se usava lá ceftazidima mais heparina. Quando era gram-positivos, vancomicina e heparina. E a taxa de sucesso para Staphylococcus aureus muito baixa. Bem decepcionante. Nesse outro estudo aqui, publicado em 2006, também analisando a importância do micro-organismo, a gente fazia aqui, por exemplo, no grupo de intervenção, lock com vanco ou cipro ou genta. Na fase empírica tinha vanco ou cipro ou genta, e depois na fase definitiva tinha vanco se era gram-positivos e cipro ou genta se era gram-negativos. A taxa geral de sucesso, de novo, muito boa, 84%. Mas no subgrupo de pacientes com Staphylococcus aureus, ela caía para só 34%. Vejam que para Staphylococcus aureus esse número começa a se repetir. 34%, 40%, sempre baixo. Aqui, nessa meta-análise, com catéteres tunelizados em hemodiálise, eles fizeram o seguinte. Eles fizeram lock mais antibiótico versus só antibiótico, mostrando que se fizesse lock mais antibiótico, dobrava a chance de salvar o catéter. Ou troca por fio-guia mais antibiótico, que a gente discutiu também, que quase triplicava a chance de salvar o catéter em comparação a só antibiótico. Mas vejam que no subgrupo de infecção por Staphylococcus aureus, fazer só antibiótico ou lock mais antibiótico foi pior do que fazer troca por fio-guia e mais antibiótico. Então, para Staphylococcus aureus, só tratar não é bom. Tratar e fazer lock não parece ser bom quando o lock é com vancomicina, mas a gente pode ter sucesso se a gente faz tratamento sistêmico e usa aquela estratégia de trocar por fio-guia e a gente conserva o sítio. É uma alternativa para Staphylococcus aureus. Alternativa àquele manejo convencional que a gente sabe que leva à perda não só do catéter, mas também do sítio de inserção. Então essa revisão sistemática e meta-análise é bem interessante. Ela é bem recente, de 2014. Outro estudo legal que mostra a importância dos micro-organismos em relação a se conseguir salvar ou não, incluiu pacientes em quimioterapia e nutrição parenteral, pacientes em hemodiálise, mostrou uma taxa muito grande de sucesso com o lock, mesmo em 15 casos de infecção por pseudomonas. Por que eu gosto de mostrar esse estudo? Porque no guideline do IDSA, eles dizem que infecção por pseudomonas é igual a troca de catéter. Isso não é baseado em evidência, ao contrário, pseudomonas a gente consegue salvar muito bem, diferente de Staphylococcus aureus. Então, por enquanto, gram-negativos ok, Staphylococcus negativo ok, Staphylococcus aureus não ok. Então, o micro-organismo é muito, muito significativo. Esse outro estudo aqui é muito legal também, porque a gente tem que ficar de olho no Enterococcus, que a princípio é um micro-organismo que a gente tem como salvar. O que aconteceu nesse estudo, que eu achei muito interessante, é que quando os pacientes tinham infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter por Enterococcus, e a gente fazia lock e tratamento sistêmico, uma parcela muito significativa tinha superinfecção tardia por Cândida. Por quê? Provavelmente, quando o biofilme evolui temporalmente, ele começa de monomicrobiano para polimicrobiano.
Os biofilmes, com o tempo, se tornam polimicrobianos. É por isso que infecções de corrente sanguínea de catéteres velhos frequentemente são polimicrobianas. Então, os fatores de risco para adquirir enterococo e cândida no catéter são muito parecidos. Se o tempo passa, os cateteres estavam colonizados com enterococo e com cândida, mas a infecção foi por enterococo. Na medida que a gente faz um lock que só vai destruir enterococo, a gente possibilita que a cândida tome conta do catéter e cause fungenia relacionada ao catéter no futuro. Então também tem que ficar de olho no enterococo. Então, gram negativo ok, estafilocoagulose negativo ok para lock, Staphylo aureus não ok e enterococo, vamos ficar de olho no que a gente vai escolher para lock. Se a gente escolher uma coisa muito específica, talvez a gente tenha uma falha no futuro com superinfecção por cândida. Bem, em relação à eficácia geral da estratégia de lock, esse aqui é o melhor estudo. Foi publicado pelo grupo de Madison. A Safdar, ela é a sucessora do Denis Mack. Essa revisão sistemática e meta-análise foi conduzida em pacientes em diálise, NPT, oncologia. E basicamente o que ela mostrou é que quando a gente usa tratamento sistêmico e lock, em comparação ao só usar lock ou só usar tratamento sistêmico, a gente tem uma taxa de perda de catéter bem menor. Então, a taxa de perda de catéter, que seria de 33% se a gente não usasse lock, cai para 10%. Vale a pena tentar, vale a pena fazer lock para catéter de longa permanência. Por enquanto, a gente só tem que ficar de olho no micro-organismo. A gente só tem que repensar se for Staphylococcus aureus, talvez enterococo. Outra questão muito importante para a gente tomar essa decisão de salvar ou não o catéter hoje no Brasil, a gente já falou anteriormente, Klebsiella pneumoniae é o principal agente causador de infecção de corrente sanguínea. E 40% a 50% são KPC. Nesse estudo aqui, que é um dos mais famosos de terapia de combinação para tratar a infecção de corrente sanguínea por KPC, o odds ratio de mortalidade foi de 0,13, ou seja, a mortalidade foi quase 90% menor se a origem da bacteremia fosse o catéter. Por quê? Porque esses pacientes tiveram remoção do catéter. Então, é diferente eu ter uma pneumonia bacterêmica, que eu não posso tirar o pulmão, do que eu ter uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, que eu posso tirar o catéter. Então, se vocês tiverem uma infecção de corrente sanguínea por uma KPC multiresistente, ao invés de só combinar polimixina com meropenem, quartapenem, de tentar usar ceftazidima avibactam, eu tiraria o catéter logo, mesmo sendo um catéter de longa, certo? Então essas são as considerações em relação a salvar o catéter conforme micro-organismo, certo? Isso em relação aos patógenos. Mas também tem uma consideração em relação ao tipo de lock. Não é só o micro-organismo que importa, o tipo de lock importa. Já tinha vários estudos sugerindo que alguns produtos são melhores do que outros. Em particular, eu chamo a atenção para esse estudo com daptomicina. Lembrem que eu disse, Staphylococcus aureus não dá para salvar com lock ou a taxa de salvamento é muito baixa. Lembram? Mas eu estava falando em lock com vancomicina. Nem todo antibiótico é igual em relação à ação contra bactérias em biofilmes. A daptomicina, em particular, tem uma excelente ação contra Staphylococcus aureus embebidos em biofilmes. E é possível que essa taxa pífia de salvamento de 34% a 40% com lock com vancomicina fosse bem melhor se o lock fosse com daptomicina. Vejam esse estudo aqui. Esses pacientes, claro que o N é pequeno, tinham infecção de corrente sanguínea por gram positivos. Infelizmente, não tinha Staphylo aureus aqui. Era enterococcus ou Staphylococcus negativo. Esses pacientes foram tratados com terapia sistêmica e lock com vancomicina. E falharam. E aí se tentou de novo com terapia sistêmica e lock com daptomicina. E a taxa de sucesso foi considerável. Basicamente, a gente teve 70% de sucesso. Particularmente, eu sugiro lock com daptomicina e ainda reconstituída em Ringer lactato. Porque a ação bactericida da daptomicina é cálcio dependente. Então, se a gente usar a daptomicina com uma reconstituição e com uma diluição com produto rico em cálcio, in vitro a ação antibiofilme é melhor ainda. Claro que o patógeno é importante, mas às vezes o problema não é só o patógeno, é que a gente usou ou um agente para lock que não é bom para aquele patógeno em particular. Outro exemplo? Guideline diz que
infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter por cândida é sinônimo de remoção de cateter. Mas será que, de novo, assim como acontecia com o Staphylococcus aureus, o problema não é do LOC que se usava? O que se usava para LOC? Se usava anfotericina B deoxicolato ou triazólicos. Vejam só que interessante. Isso aqui são as MIC para cândida plantônica no sangue e os MIC para cândida em biofilmes. Para anfo-B-deoxicolato, o MIC para cândida em biofilmes vai de 0,5 a 4. Para fluconazol, o MIC, que é de 1 para o fungo plantônico, no biofilme vai para cima de 256. É óbvio que eu não vou conseguir salvar com anfotericina B-deoxicolato nem com fluconazol, porque esses agentes não têm ação em biofilme. No entanto, para anfotericina B lipossomal, que felizmente é um fármaco baratíssimo, deve custar em torno de R$3.000 por dia com importação direta. Felizmente, com a anfotericina B lipossomal, isso vale para equinocandinas também, que são bem mais baratas, é uma alternativa. Não há dissociação de MIC. As MIC para cândida em biofilme são iguais do que as MIC para cândida plantônicas, para equinocandinas, micafungina, caspofungina, anidulafungina, e para anfotericina B lipossomal. Nesse estudo, houve só 23% de falha quando pacientes com fungemia relacionada a cateter eram tratados com anfotericina B e LOC com anfotericina B lipossomal. Vejam que, na verdade, não é que Staphylococcus aureus é sinônimo de ter que tirar o catéter. Não é que fungo é sinônimo de ter que tirar o catéter. É que o agente que a gente estava usando não era o ideal. E no futuro, cada vez mais, a gente vai conseguir preservar catéteres usando fármacos que têm ação nos biofilmes. Certo? Então, a importância do LOC, do tipo de LOC, é crucial. Uma outra questão bem legal é que, quando a gente faz LOC, a gente parece ter uma ação residual do LOC. Isso aqui é uma curva Kaplan-Meier de sobrevida livre de infecção. Esses são pacientes que tiveram infecção de corrente sanguínea e tiraram catéter, ou que tiveram infecção de corrente sanguínea e fizeram LOC. Se o cara fez LOC, ele tem mais tempo até ter próxima infecção do que se ele tirou o catéter. Então o LOC, quando salva o catéter, ele se associa a uma ação de biofilme residual, que faz com que o catéter salvo infecte menos do que se eu tivesse passado um novo catéter. Então pode ser até melhor do que tirar o catéter. Pode ser até melhor do que a estratégia convencional. Isso está presente nesse estudo de 2004 e foi mostrado também nessa outra publicação de 2011, onde se viu a mesma coisa. Maior tempo até nova infecção na comparação do LOC com troca por fio-guia. Então, se eu troco por fio-guia, o catéter é novo, demora um tempo X para ter uma nova infecção. Se eu faço o LOC e salvei, vai demorar mais tempo, porque eu tenho uma ação residual do LOC naquele catéter. Por isso que vale a pena fazer LOC para salvar o catéter. Certo? Por enquanto, o guideline da IDSA coloca que a gente deve fazer LOC e tentar salvar o catéter, a não ser quando for Staphylococcus aureus. Os estudos eram com vancomicina, talvez não seja verdade para daptomicina, a não ser quando é cândida, de novo, nessa data aqui não tinha sido publicado estudo com as formulações mais novas. E a não ser quando é gram-negativos, isso não é baseado em evidência. A taxa de salvamento com pseudomonas chega a 100% nos estudos. Então, provavelmente, no novo guideline que vai ser lançado, que está sendo atualizado, a taxa de salvamento vai ser mais estimulada ainda, porque vão entrar esses estudos com produtos novos de LOC, que são bem eficazes. Então, quais são as chaves para a vitória? Para a gente fazer LOC, para tentar salvar o catéter. Obviamente, a gente não pode ter infecção local, mas lembrem, só 6% tem infecção local. Quando o Staphylococcus aureus é um pouco mais, Staphylococcus aureus causa muita infecção de pele, até 40% fazem infecção local quando é Staphylococcus aureus, certo? A gente não pode ter complicações, a gente não vai tentar salvar um catéter de um paciente que está com uma endocardite. Ou está instável hemodinamicamente, está com dose alta de vasopressor, eu vou lá fazer um LOC. Não, arranca isso. Pelo amor de Deus, o mais rápido que der. O tipo de micro-organismo é importante, mas menos do que a gente achava, porque não é o tipo de micro-organismo, é o binômio. Aquele micro-organismo, aquele tratamento. Por isso a substância empregada, obviamente, e a dose. A gente tem que ver, por exemplo, a daptomicina, 50 mg litro é melhor do que 5 mg litro. Então a dose é importante também. Basicamente, pessoal, eu não quero me estender muito mais do que isso. Eu acho que esse aqui é o último slide. Obrigado.